Como aquecer a relação sexual dentro do casamento? Como manter essa chama acesa sem extrapolar o padrão de Deus? Você quer saber respostas para alguma dessas perguntas de intimidade no casamento? Então, fique até o final desse vídeo. Mas antes, você se inscreva aí no nosso canal, toca aí no sininho para receber as notificações. Vamos ao vídeo. Um casal evangélico pode saber qual é o limite entre prazer e pecado? Pode, não deve saber. E a Bíblia tem que ser o padrão estabelecido para a nossa relação sexual dentro da nossa vida conjugal. Porque foi Deus quem fez em nós toda essa estrutura que nos gera prazer e que nos dá o entendimento a partir da tua palavra. Então, quando nós falamos em limite entre prazer e pecado, o padrão vai ser sempre a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, o capítulo 1, verso 26 a 28, Paulo vai dizer sobre essa questão que ali, homens e mulheres, eles abriram mão dessa questão natural entre marido e mulher, entre homem e mulher, porque segundo a Bíblia, o sexo é permitido entre casais, entre pessoas de sexo oposto, não o contrário. E Paulo ele é claro em enfatizar isso. Ele fala que homens e mulheres se inflamaram nos seus próprios prazeres, né? Cada um, homem com homem, mulher com mulher, enfim, causando ali todo tipo de pecado. Quando nós olhamos lá em Provérbios capítulo 5, verso 15 a 17, ele vai dizer que o homem deve beber da cisterna da sua mulher e vice-versa, e um para o outro. Isso quer dizer que o casamento, a vida sexual, o padrão é estabelecido por Deus para uma relação entre homem e mulher, e não entre parceiros do mesmo sexo ou pessoas envolvidas nessa relação. Que possamos entender que o padrão está entre marido e mulher. Esse é o principal padrão estabelecido pelo Senhor. A segunda pergunta é: um casal evangélico pode, por exemplo, lançar mão de artifícios para apimentar a vida sexual? Bem, a vida sexual do casal, ela em si só gera muito prazer. Se nós conseguimos construir uma relação saudável, os artifícios não vão ser importantes. Não estou dizendo que seria pecado. Estou colocando aqui numa escala de importância. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, verso 3 a 4, ele fala que o prazer do homem é para a mulher e da mulher para o homem. Ou seja, nós precisamos dedicar toda a nossa vontade, todo o nosso desejo para o nosso cônjuge. Lógico, existem coisas que nós podemos utilizar para dar uma aquecida nessa relação. Um cenário diferente. Ou seja, você vai no seu quarto, de repente põe uma luzinha vermelha ou algo desse tipo, põe ali uma musicazinha no fundo. Você pode também utilizar um tipo de roupa que pode facilitar, no processo de aquecer e estimular a libido, entendendo que a mulher ela é estimulada pelo que ela ouve e o homem pelo que vê, muito mais pelo que vê o homem, muito mais pelo que ouve a mulher. Então a minha dica para você, mulher, é o seguinte: de vez em quando, põe uma roupazinha provocante e desfila na frente do seu marido. Faz aquela dancinha sensual para ele. Isso não é pecado, não. Afinal de contas, ele é seu marido. Para ele você pode fazer. Marido, de vez em quando você precisa falar palavras quentes na orelha, no pé do ouvido da sua esposa. Sabe quando ela estiver ali lavando a louça? Você vai atrás dela e fala uma palavra assim que vai atingir lá no íntimo dela e vai aguçar o interesse, o desejo, o prazer dela por você. Então nós precisamos utilizar esses artifícios que são extremamente confiáveis e pautados na palavra. Se nós olharmos em Cantares de Salomão, nós vamos perceber um monte de situações ali que nos remetem a isso, ok? A outra pergunta muito comum é: a utilização de filmes pornográficos, apetrechos de sex shop ou fantasia podem ser adotados para os casais evangélicos? Queridão, Jesus em Mateus 6, 22, ele fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se eles forem mal, o nosso corpo viverá em trevas, e quão densas são as trevas. Deixa eu dizer para você,
Pornografia é pecado. Pornografia, em hipótese alguma, deve fazer parte de uma relação, seja ela qual for, porque, segundo os especialistas, a pornografia ela gera uma dependência pior do que a cocaína. O mal que ela pode trazer para sua casa, ele pode ser algo irreparável. Então, zero de pornografia. Quanto a produtos sex shop, seria muito constrangedor para um cristão entrar numa casa dessas. Porém, hoje, nós temos algumas irmãs que são sexólogas e crentes, tá? Que elas vendem alguns tipos de produtos que podem te ajudar. Uma roupinha íntima, um óleozinho, uma velazinha com perfume, né? Uns aromatizantes. Tudo isso pode fazer parte daquele momento de intimidade do casal. Então, vocês podem estar utilizando. Quanto à fantasia, eu não vejo problema nenhum. Ali no momento do prazer, de repente, a mulher vestir uma roupa, sei lá, de enfermeira ou de professora, não tem problema, desde que a fantasia não substitua, né, o cônjuge. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a fantasia pode gerar num dos cônjuges a dependência de só ter prazer e sentir vontade com o personagem criado. Isso não pode ser uma regra, tem que ser exceção. De vez em quando, apenas para dar uma mexida na estrutura. Se você gostou desse vídeo, você compartilha com alguém, dê um joinha, lembrando que é apenas uma reflexão.